Welcome to the... Gostaria de apresentar-lhes agora algumas ideias de um artigo de Remy Lemoine, publicado na revista Renewable Meta há alguns anos, porque penso que oferece uma visão geral e interessante da forma como os países em desenvolvimento podem se beneficiar da economia circular. No entanto, em relatório recente publicado pela OIT, são identificadas as lacunas e limitações da investigação sobre o trabalho digno e a economia circular. Estas incluem uma análise nacional ou regional limitada dos impactos socioeconômicos da aplicação de intervenções da economia circular no sul global em comparação com o norte global. A investigação sobre o setor informal é limitada, apesar do seu papel central na economia circular. A investigação sobre a economia informal centra-se apenas na formalização e não em outros recursos potenciais para a melhoria do trabalho digno. O potencial e as condições das intervenções da economia circular para melhorar os resultados e aumentar as oportunidades de emprego para os trabalhadores atípicos, as mulheres, os migrantes, os jovens e as minorias são pouco explorados. Até mesmo o artigo que precedeu o estudo acima relatou uma análise insuficiente para avaliar os possíveis benefícios da economia circular para os países em desenvolvimento que já não se beneficiam da economia linear, um modelo no qual os bens são produzidos a partir de matérias-primas usados e depois descartados como resíduos. No entanto, estou interessado em apresentar brevemente alguns problemas da economia linear e as potenciais soluções e oportunidades oferecidas pela economia circular. Problemas da economia linear. Os países em desenvolvimento carecem frequentemente de acesso a bens econômicos que poderiam melhorar a qualidade de vida das suas populações. De acordo com o Mackenzie Global Institute, quase 80% destes países, que baseiam a sua economia na extração de recursos, têm um rendimento per capita inferior à média mundial. Recebem também grandes quantidades de resíduos dos países desenvolvidos. Um exemplo relevante é que mais de 90% dos computadores descartados pelo mundo desenvolvido são exportados para países como o Ghana, o Paquistão e a Índia. Oportunidades na economia circular. Apesar destes desafios, os países em desenvolvimento poderiam beneficiar significativamente com a adoção de um modelo de economia circular. De acordo com o Banco Mundial, 2012, ao contrário dos países industrializados, os países em desenvolvimento produzem menos resíduos. A África subsaariana gera apenas 5% dos resíduos mundiais, enquanto os países da OCDE produzem quase metade. Vejamos algumas soluções práticas. Melhorar a gestão dos resíduos. Nos países de baixo rendimento, a gestão dos resíduos caracteriza-se por sistemas de recolha inadequados e pela eliminação incorreta dos resíduos sólidos urbanos. Cerca de 59% dos resíduos não são recolhidos e acabam frequentemente descartados de maneira informal, como as lixeiras informais. O aterro sanitário continua a ser o principal método de eliminação. As operações de reciclagem, principalmente geridas pelo setor informal, utilizam técnicas inadequadas que põem em perigo a saúde dos trabalhadores e causam danos ambientais significativos. No entanto, existem soluções para melhorar a gestão dos resíduos, tanto do ponto de vista econômico como ambiental. Os resíduos orgânicos, por exemplo, são um recurso largamente subutilizado nos países de baixo rendimento. De acordo com um relatório do Banco Mundial, 64% dos resíduos sólidos urbanos nestes países são orgânicos, em comparação com 28% dos países de rendimento elevado. Apesar da simplicidade e dos benefícios da compostagem em grande escala, esta prática é rara. A compostagem não só é benéfica do ponto de vista ecológico e econômico, criando empregos e gerando receitas, como também, por exemplo, na África subsaariana, é uma alternativa acessível para os caros fertilizantes químicos, ajudando a melhorar a fertilidade do solo. No próximo ciclo de formação, abordaremos mais especificamente a gestão dos resíduos sólidos urbanos,
Mas antes de prosseguirmos, permitam-me que relembre alguns factos. O setor dos resíduos é um dos principais emissores de metano, responsável por 20% das emissões globais de metano produzidas pelo homem, perdendo apenas para a agricultura e para o setor do petróleo e do gás. PNUMA 2021. O metano é um poluente climático extremamente potente, sendo mais de 80 vezes mais potente do que o dióxido de carbono a curto prazo e contribui significativamente para o aquecimento global. A redução das emissões de metano é crucial para diminuir o aquecimento global nas próximas 2 décadas e para alcançar os objetivos do Acordo de Paris. As emissões de metano no setor dos resíduos provêm principalmente da decomposição anaeróbica de resíduos orgânicos em aterros, onde materiais como alimentos, papel e madeira liberam gás de aterro, uma mistura de metano e dióxido de carbono durante a decomposição. Assim, a quantidade de metano produzida por um aterro baseia-se principalmente na quantidade de matéria orgânica no fluxo de resíduos. O Banco Mundial prevê que até 2050 a produção de resíduos aumentará 73% em relação a 2020, atingindo 3,88 mil milhões de toneladas por ano. Os maiores aumentos são esperados na África subsaariana e no sul da Ásia, prevendo-se que as emissões de metano provenientes de resíduos aumentem 13 megatoneladas por ano durante a próxima década. Quanto aos materiais técnicos como o plástico, o vidro e o papel, muitos empresários e comunidades transformam-nos através de operações de reciclagem artesanais, mas eficazes. No Senegal, por exemplo, a Proplast produz 15 toneladas de resinas plásticas por mês a partir de resíduos plásticos recolhidos localmente. No entanto, a maioria dos países em desenvolvimento não dispõe de tecnologias e de investimentos necessários para passar da reciclagem artesanal para a industrial. O Banco Africano de Desenvolvimento está a enfrentar este desafio através do financiamento de infraestruturas de recolha e reciclagem de resíduos de plástico na Costa do Marfim. Utilizando tecnologias de reciclagem inovadoras, esta iniciativa não só fornece matérias-primas às indústrias locais, como também apoia a reintegração social e econômica de 2.000 ex-combatentes. Durante a transição para uma economia mais circular, os países em desenvolvimento podem utilizar melhor o setor informal. A utilização de recolhedores de matérias recicláveis em aterros não é uma solução ideal devido às péssimas condições de trabalho. No entanto, numa fase transitória, a recolha informal de resíduos poderia ser organizada e apoiada para criar emprego e reduzir a pobreza. No México, por exemplo, a Danone instalou um centro de triagem perto do aterro sanitário, onde os apanhadores podem trabalhar de forma mais eficiente e segura. Isto permite que mais de 400 famílias aumentassem o seu rendimento em 30% e obtivessem cobertura de saúde. Reforçar os setores da reparação e do recondicionamento. Nos países emergentes, embora poucos tenham implementado operações de reciclagem eficientes, muitos desenvolvem indústrias de reparos robustas. Uma vez que a compra de bens novos está muitas vezes fora do alcance, especialmente no que diz respeito à eletrônica e aos automóveis, muitos países em desenvolvimento importam produtos usados dos países industrializados. Na Nigéria, por exemplo, 95% dos automóveis são de segunda mão. Isto levou ao crescimento de setores ativos dedicados à reparação e ao recondicionamento desses bens. A importação de bens usados da Europa ou da América do Norte é frequentemente criticada pela falta de infraestruturas de reciclagem adequadas nos países em desenvolvimento. No entanto, muitos destes bens usados não precisam ser reciclados. Em Gana, por exemplo, 80% dos produtos eletrônicos de segunda mão não são reciclados, mas reutilizados, reparados ou recondicionados. Em Lagos, a capital da Nigéria, 2 centros de renovação
Ikeja Computer Village e Alaba International Market fornecem bens renovados não só aos residentes nigerianos, mas também a outros países da África Ocidental e Central. Existem oportunidades significativas para melhorar o desempenho econômico e ambiental da indústria de reparação e recondicionamento. Isto poderia incluir a formação de reparadores autodidatas e a implementação de operações de reciclagem adequadas para os bens usados quando estes chegam ao fim do seu ciclo de vida. Por exemplo, empresas como a HP, a Dell e a Lenovo fornecem informações aos técnicos de reparação. Na Nigéria, o governo está a trabalhar com a Agência de Cooperação Internacional do Japão para desenvolver uma lei sobre a reciclagem de veículos que estão no fim da sua vida útil e estabelecer um sistema de reciclagem de automóveis para tratar os cerca de 400 mil veículos que chegam ao fim do seu ciclo de vida todos os anos. No Quênia, empresas como a Hewlett-Packard, a Dell, a Philips e a Nokia colaboram na criação de uma rede de recolha de resíduos eletrônicos e de instalações de reciclagem com normas de reciclagem rigorosas. Desenvolvimento de cadeias de valor eficientes na agricultura. Outras oportunidades da economia circular visa é a criação de indústrias eficientes em termos da gestão dos recursos. Embora as indústrias tenham sido construídas ao longo dos anos nos países desenvolvidos para otimizar a economia linear, tornando por vezes difícil a transição para a economia circular, muitos países emergentes ainda têm a oportunidade de conceber e construir novas propriedades agrícolas, empresas e indústrias projetadas para a economia circular desde o início. Em particular, podem desenvolver cadeias de valor agrícolas eficientes em termos de recursos. O Malawi, Moçambique e a Zâmbia estão a experimentar a agroecologia, um tipo de agricultura que se inspira na natureza e não na indústria. Em Porto Novo, no Benin, a empresa agrícola Songhai desenvolveu um sistema de ciclo fechado em que todos os subprodutos agrícolas são reintegrados no processo de produção. Esta abordagem permitiu à empresa produzir 3,4 toneladas de arroz por hectare, em comparação com a média inicial de 1 tonelada. No Brasil, o fabricante de cosméticos Natura investiu num grande parque industrial na região amazônica, com o objetivo de atrair empresas interessadas em desenvolver atividades sustentáveis. O objetivo é criar um sistema de ciclo fechado, vendendo os subprodutos da produção de cosméticos, tais como frutos, óleos e bagas da Amazônia, a outras empresas que operam em setores complementares. Os países emergentes podem também melhorar a eficiência dos recursos nas suas cadeias de abastecimento agrícola. Por exemplo, a cadeia de valor do café tem um impacto ambiental significativo, uma vez que a transformação de 1 kg de café verde produz 2,5 kg de subprodutos tóxicos, elevada emissão de metano, como a polpa e a casca, que são libertados nos rios, causando danos não só à flora e à fauna, mas também à saúde da população. No entanto, estes subprodutos podem ser transformados em vários recursos, como rações, composto, biogás, bem como bebidas, vinagre, cafeína ou proteínas. Na América Central, os agricultores convertem os resíduos do café em biogás. Na Colômbia, o composto produzido a partir da polpa do café é usado como condicionador orgânico do solo. FAO 2006. No México e no Vietnã, a polpa de café é transformada em farinha pela empresa americana Coffee Flour. Em conclusão, deve ser dada mais atenção aos benefícios da economia circular. Esta poderia ser uma via importante para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É fundamental apoiar os países emergentes na avaliação do pleno potencial da economia circular,
uma vez que a utilização ineficiente dos recursos é um luxo a que nenhum país se pode permitir. Obrigado a todos e a todas pela atenção.